Aleluia. Quantos podem dar um brado de júbilo? Meu irmão, você precisa entender que com máscara, seu brado de júbilo precisa de uma vitamina. Então glorifique a Deus, porque esse brado de júbilo que você vai dar agora é um brado que vai adentrar a sua alma. Dá o seu brado de júbilo, dá o seu melhor a Ele. Aleluia. Graças a Deus. Quero te pedir que você se sente. Nós estamos lidando com a nossa nova realidade e estamos fazendo isso com maestria, graças a Deus. Deus é bom, igreja linda. Deus é maravilhoso. Bendizemos o Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que a sua palavra nos promete e nos garante e nos concede. Nós exaltamos o seu santo nome, nós o bendizemos. Nós temos ministrado uma palavra de fé para os irmãos, porque essa palavra não pode ser diferente. A Bíblia declara que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós bendizemos a Deus, porque a palavra da cruz, ela pode parecer loucura para alguns. Durante muito tempo, algumas pessoas pensaram que todos os segmentos, quem sabe, poderiam voltar à sua normalidade, e exceto a igreja. Porque muitas vezes, quando o homem ele tem um olhar para o outro ser humano, ele só vê aquilo que a mente natural dele consegue captar, que é a parte externa. Deus disse para Samuel: Samuel, eu tenho um olhar diferente dos homens. Os homens olham aquilo que está fora e eu olho aquilo que está dentro. A igreja e o evangelho, eles lidam com coisas que não podem muitas vezes serem perceptíveis a uma ultrassom, a um raio-x, a um exame mais acurado. A Bíblia declara que a palavra de Deus, ela tem o poder de separar espírito da alma. Não há nenhum equipamento, não há nenhum consultório, não há nenhum profissional que tenha sido treinado a separar o espírito da alma. Talvez no muito o psique, a soma, mas a alma. A alma, ela traz uma revelação maior do que nós podemos ou pensemos em elaborar. E é nessa vertente que a igreja tem feito um trabalho tão lindo em torno de todo o planeta, transmitindo com muitas vezes suas precárias condições, transmitindo ao vivo a palavra. E eu glorifico a Deus pela criatividade do povo de Deus, porque na simplicidade, às vezes numa sala com um pandeiro, cada pessoa, cada ministro, ele aprendeu a usar uma ferramenta poderosa, e uma ferramenta que, em lugar dessa situação ser uma situação que veio para travar, ela veio para desatar a pregação do evangelho em todo o mundo. Nós somos seres tripartites, nós somos um espírito. Antes de qualquer coisa, eu sou um espírito. A Bíblia diz que haverá um momento quando minha alma se apagará, meu corpo então adormecerá e meu espírito retornará. São verbos. São verbos que eu não posso esquecer. Meu espírito retornará àquele que o deu. Você só retorna para um lugar da onde você já esteve. Você não pode retornar para um lugar que você nunca foi. E meu espírito, ele vem de Deus. E eu glorifico ao Senhor por isso. Meu espírito vem de Deus. Eu quero convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 16. E nós vamos ver alguma coisa sobre esse personagem extraordinário das Escrituras. Esse personagem que tanto nos inspira. E eu glorifico a Deus porque a Bíblia Sagrada, ela como nosso livro de regra e fé, ela não esconde absolutamente nada, virtude, defeitos, queda.
o levantar de alguém. E Davi, que muito é cantado e muito ensinado, Davi também viveu os seus conflitos de alma. Davi também viveu suas experiências de burnout. Ele também viveu suas experiências de exaustão. Em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 2 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 14. Nós temos um acontecimento, um único versículo. E esse versículo, ele está no fim de uma experiência muito difícil na vida de Davi. Diz que o rei e todo o povo que ia com ele chegaram à exaustão. Eu quero que você diga comigo: o rei e todo o povo que ia com ele chegaram à exaustão. Eu quero ler o texto todo então, o versículo todo. Vamos lá? O rei e todo o povo que ia com ele chegaram à exaustão ao Jordão e ali descansaram. Essa é a segunda parte que eu acredito que seja a parte de cura, a parte terapêutica desse texto. Chegaram ao Jordão e ali descansaram. Pai de amor, nós te adoramos. Pai de amor, nós te glorificamos. Pai de amor, nós te exaltamos por quem o Senhor é. Te glorificamos pela tua palavra e te bendizemos. Rogamos em nome de Jesus que a tua palavra, que é mais afiada do que qualquer lâmina de 2 gumes, que pode fazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas, intenções e pensamentos do coração. Opere em nós, Senhor, atue em nós e venha, Senhor, nos modelar de acordo com aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, porque é o Senhor que tem o pensamento verdadeiro sobre cada um de nós. Nosso coração é enganoso. Nosso coração faz planos que podem mudar ali na frente, ou muitos deles podem até se converter em morte. Mas o Senhor é aquele que esquadrinha o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor é aquele que nos sonda. O Senhor é aquele que nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece o nosso passado e, melhor de tudo, o Senhor conhece o nosso futuro. E nós te bendizemos, porque a despeito de tudo isso, o Senhor nos ama tanto. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer aleluia? Esse versículo está inserido num contexto de uma experiência de mais um momento difícil na vida de Davi. Na verdade, ao chegar na campina do Jordão, a Bíblia diz que tanto o rei quanto o povo que o acompanhavam estavam completamente exaustos. Mas o melhor de tudo isso é que eles marcharam para um lugar, para uma coordenada, para uma latitude, longitude física, aonde, e também emocional, aonde eles encontraram aquilo que faz desse versículo um versículo pleno, completo, extraordinário. Diz a Bíblia que eles levaram a sua alma para um lugar de descanso. Aliás, essa é a proposta que o Senhor tem para nós no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Se você ler o Salmo 23, você vai perceber quantas vezes Deus tem intencionado em nos tomar e nos levar para um lugar de descanso. E esse lugar, hoje, ele está numa pessoa. Esse lugar está no entorno, está na periferia de uma pessoa extraordinária, que é a pessoa de Jesus Cristo. E esse texto, ele está inserido, como eu disse, no contexto onde Davi havia perdido o seu trono para o seu próprio filho Absalão. Uma palavra que fora dada pelo profeta Samuel a Davi, uma palavra que foi alertada por Natã, uma palavra que foi alertada pelo profeta Gadita, onde foi dito a Davi que ele teria na sua vida um desgaste muito grande. Esse desgaste seria a sua vida familiar, que a espada nunca se apartaria da sua casa.
Absalão, ele deixou isso muito claro no histórico de Davi. Absalão havia usurpado, depois de uma campanha de difamação, ele havia usurpado o trono do seu pai. Que ele não só tomou o trono do seu pai, mas a Bíblia diz que ele tomou as esposas de Davi, colocou o exército remanescente de Davi em torno da sua tenda, e ele possuiu as esposas de seu pai na frente de todos os homens e na frente de todos. Também foi uma palavra dada a Davi profeticamente, que aquilo que ele havia feito contra alguém em oculto, isso lhe seria feito também, mas de forma pública, publicamente. E Absalão, talvez nunca tenha passado na mente de Davi que isso aconteceria através de um próprio filho, gerado por ele. À vista de todos isso aconteceu. Como se não bastasse, nesse texto, que eu acredito que vocês aí na Bíblia de vocês estejam acompanhando, eu vou deixar esse versículo aqui apenas como uma referência, e quando você quiser, Paulo, você pode revezar. Nesse contexto aí, eu convido a você a estar com a sua Bíblia aberta e estar examinando o que tem antes, o que tem depois. Nesse contexto, Davi havia determinado que ele não seria um agente de divisão do reino, que no reino não aconteceria o que estava acontecendo na sua própria casa. Então, quando Absalão, seu filho, vai para Hebrom e se declara rei, Davi, ele reúne o que pode. Ele sai praticamente com uma guarda pessoal, ele sai com algumas pessoas próximas a ele, e ele vai em direção ao Jordão, que eu já disse para os irmãos, que é uma fronteira natural que existe hoje em Israel. Do outro lado do Jordão estava Moabe, e Moabe é hoje a Jordânia. É nessa fronteira que Moisés chega e depois Josué atravessa com o povo. É nessa fronteira também que Elias se despede de Eliseu e deixa cair o seu manto. É nessa fronteira também que João Batista vai se encontrar com Jesus e vai batizá-lo, e o Espírito Santo virá sobre Jesus. Aquelas coordenadas eram coordenadas de definição. Era um lugar estratégico, onde Deus sempre levou pessoas de decisão estratégicas para ali. Eu acredito que, além dessa questão emocional, nós tenhamos um ponto de convergência. Nós tenhamos um lugar físico, e eu acredito que esse lugar seja a casa do Senhor. Eu acredito que muitos que tinham um discurso pronto dentro de si, dizendo que nós somos a igreja, de fato nós somos, que nós não dependemos de estrutura física, mas tenham percebido o quão importante é o que o Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Como é importante o congregar. E Davi está indo para esse lugar, mas no trajeto, a despeito de tudo que estava acontecendo, as notícias chegando: o seu filho te traiu. Olha, o seu filho está abusando de suas esposas à vista de todos. Olha, em todo Israel se fala da tua família, estão comentando sobre a tua casa. A Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem para Davi, que todos os descendentes da casa de Saul, todos aqueles que pudessem participar de uma insurreição, quem sabe pensar que Davi tivesse usurpado o trono de Saul. Então houve uma limpeza na descendência de Saul, com exceção daquilo que vai acontecer com Mefibosete, que é filho de Jonatã, que Davi vai acolher. E por essa razão, então, de uma certa forma, houve paz no reino, enquanto Davi reinou. Mas, enquanto Davi está indo nesse caminho difícil, nesse momento difícil da vida dele, surgiu um descendente da casa de Saul. E no contexto que vocês vão estar lendo, seu nome era Semei, ou Semei. E esse homem então começou a acompanhar aquela caravana de Davi.
Davi cercado pelos seus valentes, pelo povo leal a ele, um povo que tinha consciência que Davi estava sendo injustiçado, que aquilo que Absalão estava fazendo não era uma coisa correta. Esse povo, vendo a tristeza do coração do rei, a Bíblia diz que esse povo estava exausto e que o rei estava exausto. Mas entenda, não era uma exaustão física, porque quando você está exausto fisicamente, às vezes 1 hora de sono te restabelece. A exaustão que Davi carregava era uma exaustão emocional, e o epicentro da exaustão estava na sua casa. A questão política era uma consequência do que estava acontecendo na sua casa. Não foi um exército invasor que chegou e tomou o seu reino. Não foi um usurpador estranho que chegou e dividiu o seu trono. Era o seu próprio filho. E então, enquanto Davi se dirigia para as campinas do Jordão, descendo pelo deserto da Judéia, chegando a alcançar ali aquela região próxima a Jericó, Semei começa a gritar, começa a apedrejar e começa a jogar terra em Davi, no próprio rei, e gritava para ele: está vendo? A lei do retorno. Aquilo que você fez com Saul aconteceu com você. Você usurpou o trono de Saul, agora alguém usurpou o trono de você. Quem sabe, Semei, você tomou a mulher de Urias, agora alguém tomou a sua esposa. Você cometeu o pecado de adultério com a mulher de alguém, agora alguém comete adultério com a sua mulher. Você é um homem com as mãos de sangue. Você é um homem de Belial. Você é alguém que contende contra Deus. Você não é digno de ser chamado de ungido. E Davi ouvia aquilo, e a exaustão, muitas vezes, o que ela faz é com que você procure alguém que te considere culpado, alguém que concorde que você mereça ser punido, que você não mereça viver, que você não mereça estar respirando na terra, alguém que justifique a sua tristeza, a sua dor, a sua depressão. E os valentes que estavam ao lado de Davi começaram a estranhar aquilo, pensando: esse camarada não vai parar de fazer isso? E ele continuou ali por horas. E não fosse apenas o ataque, o emocional de Davi, falando todas essas coisas, havia um ataque também físico, porque ele jogava pedras no povo, mas principalmente no rei. O rei se permitiu ser apedrejado por aquela pessoa que supostamente não deveria nem existir, por ordem e decreto de Deus. Então os valentes de Davi se aproximaram dele e disseram: até quando você vai suportar isso? Até quando você vai permitir que esse louco fale essas bobagens? O povo já está triste, o povo já está abatido, o meu rei está triste e abatido, e você ainda vai ficar ouvindo essa pessoa gritando? E disse: não, deixa ele me amaldiçoar. E a Bíblia diz que Simei amaldiçoava Davi com todas as suas forças. Amaldiçoar é o contrário de bendizer, de abençoar alguém. Muitas vezes a exaustão, ela é promovida pelo ambiente que nós muitas vezes escolhemos, ou as vozes que nós elegemos para ouvir. E muitas vezes nós achamos que seja uma questão que nós não podemos evitar. Há pessoas que no automático elas ligam seus aparelhos de TV, elas ligam naquele tipo de noticiário, naquele tipo de canal, naquele tipo de informação, como se elas não pudessem evitar aquilo, como se aquela fosse a verdade absoluta. E Davi, ele se portou dessa maneira. Ele disse: não, deixa ele amaldiçoar à vontade, porque quem sabe é o Senhor quem mandou para me amaldiçoar. Davi dizia: eu sei, ele não está falando bobagem, não está falando mentira. Eu acho que eu sou culpado mesmo. Eu acho que eu sou tudo isso mesmo que ele está dizendo. E se alguém for lá repreendê-lo, olha só que problema. Nós vamos piorar a situação, porque pode ser que tenha sido Deus que tenha mandado Simei me amaldiçoar.
E a Bíblia diz que durante todo esse trajeto, essa voz de acusação, essa voz de depreciação, ela perseguiu Davi. A voz de um único homem, mas fez com que todo aquele povo chegasse a um ponto de exaustão e aquele povo não tivesse motivação. Parecia não haver motivação em Davi para lutar. Parecia que não havia motivação em Davi para recuperar o seu reino. Parecia que não havia motivação em Davi para ele ir atrás e trazer suas esposas, recuperar sua casa, sua família. Parecia que não havia motivação em Davi para recuperar o seu território, aquilo que foi dado por Deus um dia nas suas mãos. E o segredo de tudo isso é que o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e talvez muito antes dessa pandemia aflorar, você já estivesse vivendo ou já estivesse dando sinais de exaustão há muito tempo e você não se dava conta, porque a adrenalina da rotina não deixava pensar muito. Então você trabalhava muito, se ocupava muito, preenchia muito o seu tempo, e quando chegava em casa, quem sabe, jogava o seu corpo na cama, e se ele não dormisse, quem sabe ainda um remedinho, um tranquilizante, alguma coisa que provocasse quimicamente uma coisa que deveria ser produzido em você espontaneamente, né? O seu organismo repousando, seu cérebro descansando, para que você no outro dia se despertasse. Mas de repente alguém tirou a fuga, alguém tirou a possibilidade de você sair no dia seguinte e ir para o trabalho, onde você assume uma outra personalidade, você coloca as roupas que você não costuma usar dentro de casa, você se maqueia, as mulheres se maqueiam de uma forma como não se maqueia para andar dentro da sua casa, o homem ele se coloca de uma postura diferente e de repente você teve que ficar dentro da sua casa. E pode ser que nesses dias, dentro da sua casa, você tenha ouvido também a voz de Semei, dizendo o quão desqualificado você é, o quão despreparado você é, o quão fraco você é, o quão pecador você é, o quão falho você é. E pode ser, meu amado, que diante do novo que se desponta diante de cada um de nós, te falte nesse momento, exatamente te falte nesse momento, a força e a determinação para que você conquiste, para que você tome de volta aquilo que de alguma forma te foi usurpado, talvez pelas circunstâncias, talvez um emprego, talvez uma fonte de renda, talvez um negócio, talvez uma atividade que você desenvolvia. E se você não entender que você também precisa perseguir um lugar de descanso, um lugar de renovo, um lugar de restauração, pode ser que você se conforme com a opinião daquele que diz que sua vida acabou, seu tempo acabou, a sua carreira acabou, o seu negócio acabou, a sua disposição acabou. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso ouvir um aleluia? O intermédio quer dizer que para sair de uma situação difícil, nós sempre teremos que consultar um mediador. É a mediação dele. A minha vitória não vem simplesmente porque eu decido na minha mente ter a vitória. A minha vitória não vem simplesmente porque um dia eu acordo e decido ter essa vitória. Eu dou graças a Deus, porque a minha vitória vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer aleluia? A vida familiar de Davi sempre foi um desafio ao propósito divino que Deus tinha para ele. Deus tem um propósito divino para você. Esse princípio que eu falo muito com vocês sobre propósito divino me foi ministrado por um mentor que o Senhor recolheu no dia de ontem.
pastor Morris Cirulo, ele que me ensinou sobre esse princípio, ele me ensinou sobre os ciclos, e ele me ensinou que todos nós recebemos de Deus um propósito divino, um destino divino, não aquele destino acidental ou incidental, não aquele destino traçado na minha razão, mas um propósito, porque Deus é Deus de propósito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso ouvir um aleluia? Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quantos podem dizer aleluia? Oh, aleluia, Deus é bom demais. E Davi então sempre viveu esse conflito familiar, desde que ele se entendia por gente. Davi era desprezado por seus irmãos, por ser fisicamente diferente deles. Fisicamente diferente deles. Os irmãos de Davi tinham uma constituição física, eles eram grandes, valentes. Tanto é que quando o comandante de Saul apareceu na casa de Jessé para convocar soldados para a peleja, ele tomou os irmãos de Davi, que eram todos mais velhos do que ele. Davi era o caçula de uma família de 8 filhos, e olhando para Davi, diz a Bíblia que ele foi desprezado, porque ele era franzino, ele era ruivo, era franzino. Davi foi desprezado pelo seu próprio pai Jessé, quando soube da boca de Samuel que Deus elegeria o próximo rei de Israel, depois de Saul, entre os filhos de Jessé. E o Senhor então ordenou a Jessé, através de Samuel, que reunisse os seus filhos para receber Samuel. Então Jessé preparou um banquete, colocou vestes de festas, de bodas, nos seus 7 filhos, e naquele dia ele vestiu Davi dos seus trapos de pastor, e mandou Davi bem distante, para bem longe do lugar daquela festa, como se Davi não pertencesse àquela família. Ainda que Samuel tenha se enganado por 3 vezes, ainda que Jessé tenha se enganado, houve um momento que Deus fala então a Samuel aquilo que eu já disse para os irmãos: eu não vejo como você vê, eu não enxergo como você enxerga, você vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Não está aí o meu eleito, não está aí o meu ungido. Samuel então pergunta a Jessé: escuta, você tem certeza que todos os seus filhos estão nesse lugar? Não é que Jessé tivesse se esquecido. Jessé havia deliberadamente excluído. Ele disse: tem um aí. Como? Você tem um filho? E aonde ele está? Não, ele não está aqui. Ele está onde? Ele está no campo. Mas ele não está vestido apropriadamente, ele não se banhou, ele está cuidando das suas poucas ovelhas. Mande-o chamá-lo, porque nós não comeremos até que ele chegue. E foi no momento que Davi chegou que o Senhor disse: esse aí é o meu ungido. Era um menino, fisicamente diferente de seus irmãos. Para reforçar essa questão familiar, Davi, quando vai confessar o seu pecado, no Salmo 51, o seu pecado cometido com Betseba, sobre seu adultério, ele vai dizer: sabe de uma coisa? Eu fui concebido em pecado, minha mãe me concebeu em pecado, eu fui gerado no útero da minha mãe em pecado. Eu trago uma questão familiar dentro de mim desde a minha gestação, desde o momento que eu fui gestado. Quantas vezes pessoas carregam registros em sua alma que ele sequer tem conhecimento, de que quem sabe seus pais tenham tentado abortá-lo, ou quem sabe você é filho de uma situação ilícita cometida por um dos seus pais, e aquele registro, aquela matriz, ela está dentro da sua alma. E tudo que você é, tudo que você faz, passa na forma dessa matriz. E isso muitas vezes, aquilo que não se explica, aquilo que não se justifica, isso muitas vezes espelha quem você está sendo, quem você é por dentro. E Davi cresceu dessa maneira. Quando ele chegou para levar
a comida dos seus irmãos lá na frente da batalha que o seu pai havia mandado. Seu irmão mais velho foi até ele e disse: o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é um lugar para pessoas como você. Com quem você deixou aquelas suas poucas ovelhas? Tudo que Davi fazia aos olhos de seus irmãos era desprezado. Seus irmãos não elogiavam Davi. Seus irmãos não se alegravam com as conquistas de Davi. Muito pelo contrário. Eram deles as piores e principais críticas. E ainda que Davi tivesse um destino divino, quando Davi foi bem sucedido em quase tudo que ele fez, ele era bem sucedido na adoração, ele era bem sucedido na música, ele era bem sucedido na batalha, ele era muito querido pelo povo, mas quando Davi entrava no recanto, no recôndito de sua família, da sua casa, Davi não era um homem feliz. E de alguma forma parece que Davi não conseguia fazer as pessoas no seu entorno também serem felizes. Prova é que Davi teve vários casamentos. E nós percebemos que entre os seus irmãos, ou entre os seus filhos, melhor, não havia também essa felicidade familiar e conjugal. Essa herança, essa matriz emocional vai ser passada também para o seu filho Salomão. Mas não é deles que nós estamos falando nesse momento. Numa continuação dessa saga, seu primeiro casamento não durou muito. O primeiro casamento de Davi, ao meu ver, perdoe aqui o meu atrevimento em fazer uma análise, com certeza pregadores podem até discordar, mas é um direito que você tem, como eu tenho o direito de discordar de vocês. Mas o primeiro casamento de Davi não foi motivado por sentimento, por paixão, por amor, por um sinal de Deus. A Bíblia diz que quando Isaac viu Rebeca, ele a amou. A Bíblia diz que quando Rebeca olhou Isaac, ela o amou no primeiro instante. Mas isso não aconteceu no primeiro casamento de Davi. Davi chegou no campo de batalha, e depois de ter passado pelos seus irmãos, ter olhado o que está acontecendo, eles disseram: o que está acontecendo aí? É uma confusão, tem um rei aí, tem um rei filisteu que trouxe o valente, o herói dele de batalha. Ah, é? Ah, já estamos aí há 40 dias. É mesmo? É, ele tem insultado. O que ele tem pedido? Ele tem pedido um representante do nosso povo. Ah, é? E qual é a recompensa que será dada para o homem que o vencer? Ah, você não sabe? A recompensa vai ser que o homem que vencer esse gigante vai se casar com a filha do rei. Sabe de outra coisa? A família dele não vai pagar mais impostos. E sabe de outra? A família dele vai morar no palácio. Então eu acredito que o primeiro impulso que o levou ao casamento, o primeiro casamento, tenha sido a segurança financeira. Quantas vezes nós carregamos dentro de nós essa obrigação do sucesso, essa obrigação da prosperidade, e você renuncia o projeto de Deus, o destino divino que o Senhor planejou para que o casamento seja. Diz a Bíblia que esse casamento não durou muito tempo. O próprio Saul providenciou o divórcio de Davi. O próprio Saul entregou Mical para um outro homem. Mical e Davi não tinham muito em comum. Davi vai trazer um dia, depois de tudo, depois da morte de Saul, Davi vai trazer Mical de volta. E um dia, quando Davi está trazendo a arca, Mical o repreende. Mical era estéril também, não apenas fisicamente, mas Mical era estéril no seu emocional e na sua alma. Parecia que nada que Davi acreditava, Mical valorizava. A visão de Mical sobre reino era uma visão diferente de Davi. A Bíblia diz que Davi, no segundo casamento, procurou bondade. Um dia, passando com seus valentes, perto de um dos montes de Israel, Davi lembrou que ele havia feito favor ao Senhor daquelas terras, e ele precisava alimentar os seus valentes. Então ele mandou um emissário até aquele homem, perguntando se, já que Davi o havia protegido e Davi havia feito favores para ele, se ele não poderia acolhê-lo e dar alguma coisa para os seus homens comerem. E aquele homem fez o que Davi havia
sentido e percebido a sua vida inteira. Aquele homem desprezou Davi. Ele disse: quem é Davi? Quem é Jessé? Eu não sei quem é esse homem. Davi pensou em matar aquele homem, mas desce a esposa dele, uma mulher chamada Abigail, e ela aplaca a ira de Davi, porque ela coloca diante de Davi tudo que Davi precisava, todo o alimento, todo o sustento, todo medicamento que Davi e seus homens precisavam, e ela aplacou a ira de Davi. E nós aprendemos nesse ponto que todos nós trazemos dentro de nós mesmos dois tipos de pessoa: um sábio e um estúpido. E as pessoas irão interagir com aquelas que elas resolvem se comunicar. Há pessoas que se aproximam de você, que conseguem tirar o pior de você, porque elas vão falar com o estúpido que está dentro de você. Mas há outras pessoas que vão se aproximar de você e elas vão tirar o melhor de você, porque elas conseguem se relacionar com o melhor que está dentro de você. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Nunca se esqueça de Semei. Nunca se esqueça daquele que foi amaldiçoando Davi pelo caminho e que fez com que ele e o povo chegassem a uma exaustão emocional, a ponto de não querer reagir. Então, esse homem à frente, ele vai se sentir mal, vai morrer. Abigail vai se tornar uma viúva e Davi vai dizer: sabe de uma coisa? Isso foi sempre o que eu precisei na vida. Eu precisei sempre de uma mulher que me valorizasse, que visse o melhor que eu tenho dentro de mim, uma mulher sábia, uma mulher experiente, uma mulher temente a Deus. É isso que o meu casamento, é isso que vai fazer de mim um homem com uma família perfeita. E Davi então se casou com Abigail, porque ele buscava a sabedoria, ele buscava, quem sabe, a paz, a identificação espiritual que Mical não conseguiu dar a ele. Quando nós lemos sobre Ziklag incendiada, Abigail está entre aqueles que haviam sido tomados, a família e os filhos de Davi que haviam sido tomados. Mas não levou muito tempo. Chegou o momento que Davi pensou, ele agora já está como rei, pensou assim: não, o problema todo é que ela é muito religiosa. O problema é que essa mulher é toda séria. Eu preciso de uma aventura. Meu casamento, a minha vida, sabe o que falta na minha vida? Na minha vida falta uma aventura. Na minha vida falta assim uma coisa nova. E Davi então vai para a janela do seu palácio e vê a mulher de um outro homem lá embaixo, Betseba. E Davi diz: aquilo ali que é uma mulher, aquilo dali é uma esposa, é aquilo ali que eu preciso para ter uma vida conjugal feliz. Eu preciso de sexo, eu preciso de uma aventura, eu preciso disso, alguém que me dê vontade de voltar para casa. E Davi passa sobre tudo e sobre todos. Davi passa sobre o homem mais leal que ele tinha e coloca esse homem num lugar de perigo. E finalmente Davi o envia literalmente para a morte. E Davi então se casa com Betseba. Nós sabemos que ela, que estava nessa altura grávida de Davi, vai dar a luz a uma criança que não vinga. E Davi vai viver o primeiro momento de luto na sua vida, porque a Bíblia diz que naqueles dias Davi se tornou ninguém. Ele cobriu a cabeça com cinzas, ele se cobriu de saco, e ele rogava a Deus, não porque tivesse intimidade com Deus, não porque tivesse um testemunho diante do Senhor. E muitas vezes uma exaustão, ela não te faz ter um choque de realidade, de te mostrar que você precisa ter uma intimidade com Deus. Mas Davi carregava a essa altura não mais a intimidade do pastorzinho que compunha os salmos, ele carregava a religiosidade. E Davi pensava: se eu fizer tudo o que Deus precisa ou gosta de ver, então Deus vai atender a minha oração. E a Bíblia diz que enquanto aquela criança viveu, Davi jejuou, Davi vestiu roupas de saco, Davi cobriu sua cabeça com cinzas, até o momento que alguém disse para ele: olha, o menino morreu. Ele tirou a roupa imediatamente, lavou o rosto, e a gente não vê sinal de luto, porque Davi não chora mais, Davi não lamenta mais. Ele disse: se morreu, morreu. E assim
foi o primeiro filho de Saul com Betseba, que vai ser a mãe de Salomão. Salomão vai ter 1000 esposas. Como muitas vezes nós carregamos, por isso que quando nós lidamos com um homem, nós não lidamos apenas com a sua soma, com o seu psique, nós lidamos com todas as suas matrizes, inclusive espirituais. As matrizes que eu tive enquanto eu era só um filho de Adão, mas acontece que quando eu encontrei com Jesus, a Bíblia diz que Deus me deu o poder de ser feito agora filho de Deus. Então muitas vezes eu estou arrastando o fantasma de uma matriz que foi Adão, e estou deixando de reviver, de soprar sobre o braseiro da minha nova realidade, porque agora eu recebi o poder de ser feito filho de Deus. Alguém pode dizer aleluia? E a casa de Deus é perfeita. A casa de Deus é uma casa de paz. A casa de Deus é uma casa de prosperidade. Alguém glorifica ao Senhor. A casa de Deus é uma casa de cura. A casa de Deus é uma casa da restauração. Alguém me ajude a glorificar ao Senhor. Dando sequência a essa pequena vista panorâmica do que foi a vida de Davi. Se você acompanhar os últimos dias de Davi, Davi ainda estava procurando a felicidade conjugal. Nos últimos dias de Davi, Davi diz assim: me arranja uma mocinha. Eu quero uma mocinha. Às vezes, quando nós perdemos a cronologia da nossa vida, você não vive a idade que vocês deveriam estar vivendo. Eu vejo pais muitas vezes impondo a crianças a vida de um adulto, cobrando de uma adolescente aquilo que ela deveria fazer só depois que ela se casasse. Ela tem a obrigação de limpar a casa, ela tem a obrigação de cuidar do filho que você fez, não é o filho dela, é o filho que você fez. Ela tem a obrigação de fazer a comida para você. E nós roubamos dessa pessoa uma fase importante da vida dela, que não vai deixá-la ser completa, porque nós precisamos viver as fases da nossa vida. Então às vezes eu vejo pais que podem achar isso bonitinho, mas vão lá e vestem o filho de terno e gravata. Por que você está roubando a infância do seu filho? E você vai perceber muitas vezes adultos se portando como se fossem crianças, emocionalmente, financeiramente, dependendo dos pais. Depois de 40 anos de idade, 35 anos de idade, ainda tendo que viver às custas do pai e da mãe, porque ele nunca foi desmamado, ela nunca foi desmamada emocionalmente. Alguém está entendendo isso? Diga aleluia. Alguém glorifique a Deus nesse lugar. E Davi então, ele estava pensando no dia quando ele era um garoto, e simplesmente ele se comprometeu com Mical. E ele teve que viver o resto dos anos dele tocando harpa para que os espíritos imundos saíssem de Saul, mas comprometido com Mical. E quando finalmente chegou o dia do seu casamento não durou. Aí Davi está na sua velhice e quer casar com uma menina jovem. Não há nenhum preconceito em relação ao relacionamento e idades, mas geralmente alguém que não consegue viver a dignidade da sua idade, chegou a uma certa idade e quer parecer que é uma novinha, que é uma garotinha, chegou a uma certa idade, aí é a tal crise do homem da meia-idade. Ele despreza a esposa, ele despreza a vida familiar, e ele vai lá para as redes sociais muitas vezes, e lá ele quer voltar a ser o garoto, o galanteador, o conquistador, o predador de corações. E Davi então, na sua velhice, ele disse: me arranja uma menina novinha. Eu não quero casar com alguém como Abigail, eu não quero casar com a filha do rei como Mical, eu não quero casar com uma mulher que já tenha tido um casamento como Betseba. Me arranja uma mocinha. E a Bíblia diz que a única coisa que essa mocinha fazia ao lado de Davi era aquecer o seu corpo. Mas Davi trouxe de novo o conflito para dentro da sua casa, porque o seu filho mais novo, Adonias, se apaixona pela esposa de Davi. A tal ponto, isso trouxe um conflito tão grande, que quando Salomão vai se tornar rei no lugar de Davi, depois que Davi morre, Salomão vai tomar uma posição em relação a Joabe, que foi um desleal com Davi. Salomão vai tomar uma posição em relação ao sacerdote que profetizou contra Davi. Mas Salomão vai dizer assim:
meu irmão Adonias, porque ele desejou a mulher do meu pai, mata-o, mata o meu irmão, mesmo depois de morto. Natã havia prevenido que a espada nunca deixaria sua casa. A Bíblia diz que Davi estava exausto, mas o que havia acontecido para estar em um estado tão depressivo, a ponto de dizer aos seus soldados para deixar Semei o amaldiçoar, pois com certeza fora o Senhor quem o mandara a fazê-lo. Quando Semei começava a falar de Davi, a depressão então tomou mais lugar ainda do que a tomara antes. Ele disse: não, está certo, o que ele está falando é certo, eu não mereço aquele trono, eu não mereço esse povo, eu não mereço ser abençoado. Sua alma estava num ponto de exaustão. Diga, amado, diga para sua alma mesmo, diga assim: eu preciso levar a minha alma do meio do deserto para pastos verdejantes. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga: Deus é tremendo, Deus. Há uma série então de eventos na vida de Davi, como eu já narrei para os irmãos. Lá em 2 Samuel 11, versículo 1, 2 Samuel 11, versículo 1, nós lemos o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Esse evento foi crucial na vida de Davi, porque era um costume dos reis, dos generais, dos comandantes ir à frente do seu povo. Davi quebrou sua rotina, porque ele deixou de ir para a guerra. E quando Davi deixou de ir para a guerra, então veio a ociosidade, o ócio. Todos nós precisamos em algum momento da nossa vida do ócio, porque é no ócio que as ideias afloram, é no ócio que eu me renovo, é no ócio que eu sonho. Mas eu não posso viver no ócio. Foram todos para a batalha e Davi resolveu residir no ócio. Pode ser que alguns de vocês tenham perdido a motivação de lutar. Pode ser que alguns de vocês tenham perdido a sua identidade. Quem você é? Você é um conquistador de território. Você é um matador de gigantes. Você é alguém que o Senhor coroou para ser rei e sacerdote sobre essa terra. Você é luz desse mundo. Você é sal da terra. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é herdeiro de todas as coisas de Deus. Você é lavado, remido no precioso sangue de Jesus. Você é santuário do Espírito Santo. Você é boca de Deus nessa terra. Você é corpo de Cristo presente nesse lugar. Oh, aleluia. Alguém glorifique ao Senhor, alguém exalte o Senhor, alguém bendiga ao Senhor. E é nesse ócio, meu avô já dizia que mente vazia, oficina do diabo. É nesse ócio que Davi cria que as vozes, não somente as vozes Semei, começam a falar ao seu ouvido. E foi nesse momento então que ele vai trair o seu melhor amigo, seu servo, seu soldado, seu oficial mais leal, e vai adulterar com Betseba. Lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 11 até o 5, nós vamos perceber então que veio a infidelidade conjugal na vida de Davi, através desse conhecimento, dessa situação com Betseba. Em 2 Samuel 5,13, há um ponto muito interessante sobre essa situação. 2 Samuel 5,13, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Com Betseba chegou um novo status na vida de Davi, onde ele se tornou um maníaco, onde ele se tornou um dependente de sexo. Parecia que a única coisa que podia satisfazer o vazio do coração de Davi era a questão sexual. E isso foi trazendo na vida de Davi a exaustão que ele vai encontrar lá na frente, porque em nenhum desse momento Davi está buscando a Deus.
Davi, ele tentou esconder o seu pecado. Veja comigo o Salmo 32, do versículos 1 ao 5. Ele tentou esconder isso do povo, ele tentou esconder isso de si mesmo, dos seus exércitos, mas ele não conseguiu esconder isso de Deus. Lá no Salmo 32, de 1 a 5, diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, não encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Sabe o que faz muitas vezes uma pessoa estar entristecida? Sabe o que faz muitas vezes uma pessoa estar envelhecida? Sabe o que faz muitas vezes uma pessoa estar sem ânimo? O que faz essa pessoa chegar a essa posição, muitas vezes, é a exaustão. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu vou continuar no segundo culto, não vou pregar a mesma mensagem, eu vou continuar no segundo culto a partir dessa mensagem. E eu quero que você coloque sua mão sobre o seu coração e ore comigo. E diga comigo: Senhor Jesus, eu também preciso de um lugar de descanso, onde essa exaustão, que o sono, as férias, passeio, diversão, não consegue me dar. Me leva, Senhor, nesta manhã, às margens do meu Jordão, e me dê o meu descanso. O Senhor disse, diga comigo, o Senhor disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o Senhor garante, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Senhor, eu quero trazer descanso para minha alma. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero que você se sente um instante. Na Bíblia temos uma história de uma mulher chamada Raquel. Essa mulher casada, amava o seu marido, mas ela não conseguia dar filhos porque ela era estéril. Ela fez uma oração muito simples a Deus: ou o Senhor me dá filhos ou eu morro. E a Bíblia diz que Deus, em resposta a essa oração de Raquel, deu José. José quer dizer aquele que Deus acrescenta, uma unção de acrescentar as coisas na vida de alguém. Mais tarde, quando esse moço cresce, a Bíblia declara que na casa do pai dele, ele era um excelente administrador e tudo que ele colocava a mão, multiplicava. Seus irmãos o invejaram, o venderam para o Egito e lá ele foi parar na casa de Potifar. A casa de Potifar estava em uma desordem. José chegou e a casa de Potifar prosperou. Houve uma intriga na casa de Potifar, José foi para a prisão, ficou 10 anos lá. A Bíblia diz que aquela prisão com José foi transformada por causa da unção daquele que acrescenta. Mais tarde, José vai para a casa de Faraó e Faraó pediu para que José também governasse a sua própria casa. A Bíblia chega a dizer que Faraó chamava José de pai. José era o mentor de Faraó e houve prosperidade na casa de Faraó. Houve prosperidade no Egito, todo mundo passava por fome, mas no Egito havia alimento e havia fartura para todos. A Bíblia também vai dizer que quando Deus resolveu mandar o seu filho para o mundo, ele escolheu a casa de um José, porque José,
marido de Maria, iria manter Jesus, iria provisionar Jesus em tudo que ele precisasse para crescer, porque José é aquele que acrescenta. Quando Jesus estava morto, pendurado numa cruz do Calvário, e o seu corpo estava lá para ser devorado pelas aves, apareceu um José, chamado José de Arimateia, e ele trazia sobre si a unção de José. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico, tinha um jardim no meio da cidade, pegou o corpo de Jesus, levou para aquele lugar, porque José, ele é aquele que acrescenta, ele é aquele que supre a necessidade do corpo de Cristo. Mais tarde, com o crescimento da igreja, a Bíblia diz que se multiplicou o número dos discípulos e houve necessidade, não tinham o que comer. Então apareceu um José, chamado José das Consolações. A Bíblia diz que ele, tendo uma herdade, vendeu o que tinha, colocou aos pés dos apóstolos e houve provisão para todos. Deus quer dar a você a unção de José. Não retenha nada, porque Deus vai abençoar suas mãos e você será um provedor de excelência. Que o Senhor te abençoe. Posso ouvir um glória a Deus? Levante as suas mãos agora, povo da Vitória, e vamos abençoar essa cidade. Diga-se comigo: Petrópolis, cidade linda e preciosa, nós te abençoamos. Estado do Rio de Janeiro, nós te abençoamos. Brasil, terra do avivamento, nós te abençoamos. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, as consolações do Espírito Santo te abençoe e dê a você uma semana de muita vitória. Eu peço a todos vocês que estejam com as suas máscaras, mantendo o seu distanciamento, e nós vamos nos preparar para o segundo culto. Você tem que cumprimentar o irmão e você vai fazer isso. Eu peço que você faça isso